Vamos chamar a Luísa Martins ou Gustavo Uribe? Vem para cá, tem polêmica aí à vista ainda sobre as emendas, viu? Casos de desvio que já chegam a 30 no Supremo Tribunal Federal. Detalha pra gente, Luísa. Vamos lá, Uribe, Tainá, é isso, né? São muitos casos que já tramitam na corte que apuram, né, desvio de emendas parlamentares, e esses casos estão no Supremo Tribunal Federal porque de alguma maneira envolvem ou mencionam autoridades com foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal, chamado foro privilegiado. Quando a gente fala dessas autoridades com foro, a gente está falando de parlamentares, né? Deputados e senadores que são suspeitos aí, ou eles próprios, ou por meio de assessores, funcionários, de mau uso, né, dessa verba pública das emendas parlamentares. A gente viu na sexta-feira o ministro Gilmar Mendes cobrando da Polícia Federal um relatório sobre o deputado Júnior Mano. Ele é suspeito de participação de um esquema que contava ali com a suspeita essa, pelo menos, né, com um conluio com o prefeito eleito de uma cidade próxima, de Canindé, no Ceará, para negociar emendas com gestores públicos em troca de uma comissão. Um caso bastante parecido com o que a gente viu envolvendo o assessor do deputado Afonso Mota na semana passada. E essas investigações, Uribe, Tainá, elas estão espalhadas aí entre vários ministros relatores no Supremo Tribunal Federal. Isso tem dificultado, né? Dificulta, na verdade, uma resposta padrão por parte do STF, não só porque cada relator tem o seu ritmo, né? O seu modo de trabalhar, mas porque, a depender da turma a qual esse relator pertence, esse caso vai ser julgado na primeira ou na segunda turma, né? As duas têm, às vezes, entendimentos contrários em relação a algumas matérias penais, né? A segunda turma é considerada um pouco mais garantista, a primeira turma é considerada um pouco mais rígida, então a gente vai ver aí que as respostas vão depender de como esses ministros vão se posicionar. E é por isso mesmo, por essa diversidade, né, de métodos com que esses desvios são concretizados, que no Supremo Tribunal Federal tem se evitado uma comparação com a Operação Lava Jato. Muitos falam, né, que essas várias denúncias que já chegam a 30, como a gente trouxe, podem ser uma nova Lava Jato, mas há algumas diferenças que são apontadas, e essa diversidade de circunstâncias em que os desvios são feitos, a diversidade de relatores que estão cuidando desses casos. Na Operação Lava Jato, a gente lembra que era um relator apenas para todos os casos. Isso tem sido apontado como sendo a principal diferença, né, entre essas investigações. Agora, o fecho está se cercando, né, em relação ao Congresso Nacional por parte do Supremo Tribunal Federal. Temos a ação do ministro Flávio Dino, que tem proferido uma série de decisões bastante rígidas, determinando transparência e rastreabilidade nas emendas, sob pena de bloqueio de bilhões em emendas parlamentares que não são devidamente transparentes, né, ou não são até agora. E, em outra frente, todas essas investigações sobre desvios na indicação, na execução desses recursos, né? Tem também, em paralelo, uma investigação da Polícia Federal sobre aquela suposta manobra que o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, fez para manipular o orçamento em relação às emendas de comissão. Tudo isso tem avançado junto à Polícia Federal, à própria Procuradoria-Geral da República e no Supremo Tribunal Federal, e a primeira leva de denúncias desses casos de emendas parlamentares vai ser a partir do dia 25, na primeira turma, um caso que envolve aí 3 deputados do PL suspeitos, então, de extorquir uma prefeitura para ficar com uma parte das emendas destinadas a esses municípios. Isso vai ser mais ou menos um termômetro de como o STF vai se posicionar em relação às denúncias que ainda estão por vir nesses outros 29 casos.